Na aula de hoje vamos aprender sobre ludicidade, tecnologias da informação e suas relações com o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano. Na realidade, desde os primórdios da educação greco-romana, através das ideias de Platão e Aristóteles, utiliza-se o brinquedo na educação. Tenha uma boa aula. Desta forma, olá, pessoal! Homo ludens. Qual seria o conceito de Homo ludens? Na realidade, Homo ludens é homem lúdico, o jogo como elemento da cultura para o Huizinga. Qual a importância do conceito ludicidade, Homo ludens, para a relação desenvolvimento e aprendizagem? Na realidade, desde os primórdios da educação greco-romana, através das ideias de Platão e Aristóteles, utiliza-se o brinquedo na educação. Vários pesquisadores na área do brincar, hoje da ludicidade, como Brogger, Elconin, entre outros, afirmam que a apropriação do jogo na escola, ela ocorre de uma forma quase que repetitiva, ou seja, vinculadas geralmente a conteúdos programados. Então, de que forma se estrutura este brincar? São jogos repetitivos, discriminação de sons através da utilização de brinquedos, músicas ritmadas, ou seja, será realmente que é lúdico prazer ou estaremos apenas trabalhando com o conceito de jogo a fim de propiciar então o conteúdo programático? Maia Zorzo e Pureza, em estudo realizado em 2002, buscaram investigar a prática pedagógica de professores da Escola de Educação Infantil e Anos Iniciais relacionadas ao brincar. Vamos ver agora um pouquinho os resultados. Na realidade, partindo dos estudos, foram criadas 4 categorias de análise. Primeira delas, ludicidade. Nesta categoria, os professores compreendiam brincar, geralmente um brincar associado ao natural, ao biológico, não necessitando muitas vezes intervir, mediar o processo educativo possibilitado pelo brinquedo. Ou, inclusive, os professores se afastavam das brincadeiras das crianças, não achando importante também a sua participação. Segunda categoria que foi trabalhada foi a categoria gênero, ou seja, o brincar associado a meninos e meninas. Brincadeiras para meninas, bonecas, jogos, jamais futebol. Partia-se do princípio que existia um brincar para a menina, um brincar geralmente calmo, muitas vezes sem movimento. Mas e o brincar para o menino? Como esse se construiu? Através das observações do cotidiano em diferentes escolas. Era um brincar associado muitas vezes ao futebol, à agressão física, porém também desprovido da ação pedagógica do professor. Próxima categoria, prática pedagógica. O que o estudo mostrou é que muitos professores não conheciam as correntes epistemológicas e paradigmáticas utilizadas no seu cotidiano. Assim, muitas vezes, buscavam dizer que se utilizavam de teorias piagetianas, vigotskianas, rogerianas, entre outras. Porém, seu trabalho acabava sendo, então, relacionado à prática skinneriana. Por quê? Era um trabalho destituído de uma relação didático-metodológica e, muitas vezes, o brincar relacionado a não fazer nada. É importante destacar aqui que muitas vezes o professor se utilizou de um termo brincar livre, para deixar as crianças horas e horas brincando sozinhas na pracinha. É importante destacar que não existe brincar livre, brincadeira livre em uma premissa vigotskiana ou frente a outras ideias teóricas. Por quê? Porque na realidade, muitas vezes a criança não terá os brinquedos, os jogos que deseja,
muito menos estará no local no qual desejaria estar brincando. Assim percebemos que o brincar livre não vai ser associado à criança, mas sim ao professor, ou seja, o tempo livre que o professor terá para não se envolver pedagogicamente com a ação da criança. Claro que em nem todas as escolas esta forma de pensamento ou esta forma de processamento frente ao brincar das crianças e a relação com os professores ocorreu desta forma. É importante destacar a última categoria, disciplina. Na realidade, o brincar muitas vezes foi utilizado em uma forma de aprisionar as crianças, inclusive numa premissa skinneriana, como uma forma de recompensa para aqueles alunos que eram mais calmos, quietos e que de alguma forma assim respeitavam o professor. Por que disciplina ainda? No sentido de uma nova estruturação do corpo, no ponto de vista Foucaultiano. Ou seja, muitas vezes o brincar associado à competição, competição extrema, onde haviam vencedores e perdedores. O estudo nos mostrou também que, em alguns casos, ocorreu uma emancipação do brinquedo, ou seja, muitas vezes, o brincar com uma referência, mas uma referência de um adulto que cercava estas crianças, uma brincadeira ligada aos objetos lúdicos que as crianças dispunham no momento. Será que a televisão se opõe ao brincar? Será que a mídia se estrutura de alguma forma para que as crianças não brinquem mais? Na realidade, não. Na realidade, a mídia ela vai reestruturar o brincar, organizar o brincar de outra forma, dizer agora, inclusive, como as crianças devem e não devem brincar. Pensem assim, a cada nova novela ou programa televisivo direcionado às crianças, nós temos vários jogos e brincadeiras, inclusive com fins comerciais, relacionados. O que acontece no outro dia? Esses jogos já estão na boca das crianças, o que significa então que elas vão desejar brincar e jogar aquilo que está sendo anunciado pela mídia. Significa, retomo, que a mídia, o rádio, televisão, internet influenciam o brincar, modificam o brincar, reestruturando. Inclusive, reestruturam de tal forma que nós, adultos, muitas vezes ficamos fora do brincar da criança. Desta forma, a mídia se constitui como uma pedagogia, ou seja, visa educar a criança e com um olhar androcêntrico, onde o sexo masculino é visto como centro do universo, como a medida de todas as coisas. Será que estou equivocada? Não. Por que é um olhar masculino? Porque se visualizarmos, várias atividades lúdicas presentes na mídia estão relacionadas sempre aos meninos, não às meninas. E quando as meninas aparecem brincando, é sempre relacionado à casa, ao lar, bonecas, casinha, ainda hoje. Lembrem-se, não existem brincadeiras para meninos e meninas, e sim jogos e brincadeiras para todos os sujeitos, indiferentemente do seu sexo. Importante desta forma, então, enfatizar que desde a educação infantil, desde bebê, a criança deve brincar com todos os jogos e brinquedos que desejar. Mais ainda, o cuidado para si e para o outro é trabalhado principalmente com animais de pelúcia, brinquedos relacionados à menina e jogos matemáticos relacionados a meninos, o que faz então com que meninas desenvolvam o lado afetivo apenas e meninos o lado da abstração lógico-matemática. Assim, quais as brincadeiras perpassadas pela mídia associada ao gênero? Meninas brincando de casinha, professora, brincando no sentido de se estruturarem futuras cantoras, modelos. Meninos brincando de pilotos de Fórmula 1, juiz, político, presidente da República. Visão androcêntrica. Por quê? Mulheres, de alguma forma, se estruturando a serem mais mulheres e homens se estruturando
a serem mais homens. Lembram-se da racionalidade? Racionalidade despertada através do brincar. O brincar para meninos associado a desenvolvimento lógico-matemático, linguístico. O brincar da menina associado muitas vezes apenas ao desenvolvimento emocional. A internet é um espaço de comunicação surrealista do qual nada é excluído. Já que tudo é possível, ela manifesta a conexão do homem com a sua própria essência, que é a aspiração à liberdade. Blog, diário virtual, MSN, chat, MP3, jogos eletrônicos. Provavelmente nós podemos perguntar o que deve ser tudo isto. Será que conhecemos? Porém, nossas crianças e adolescentes dominam. De alguma forma, dominam hoje a internet, apesar de muitas vezes não possuírem computador em casa. Por quê? Porque, na realidade, a internet hoje ela é conexão do homem com os outros homens, através do MSN, de chats, dos e-mails. Baixamos música hoje, não gravamos mais. Outra questão muito importante, as mensagens enviadas pelo celular, ou seja, não necessitamos mais falar em tempo real com o outro. Por quê? Estaremos falando em um tempo real, porém virtual. Qual a importância da internet hoje para o desenvolvimento e aprendizagem do sujeito? Ou, reformulando, a cybercultura. Na realidade, existe atualmente uma cultura das tecnologias da informação, uma cultura tribal, não mais individual, uma cultura relacionada à conectividade, generalizada, sem barrar no tempo e no espaço. Falamos com quem desejamos no mesmo momento, mesmo que seja de uma forma hiperreal. Simulamos assim interações, trocando este real pelo hiperreal. Afinal de contas, hoje, quase tudo é virtual. Cybercultura, manipulação digital da sociedade de consumo. Na realidade, quase tudo hoje é feito através da internet. Transações comerciais, compra de roupas, livros. Vamos imaginar, vamos pensar o seguinte, imaginem ficarmos 24 horas sem internet. O que aconteceria com o mundo? Interessante, porque hoje não vivemos mais sem a cybercultura. Desta forma, a cybercultura estrutura ou reestrutura uma nova relação com o saber. Um saber rápido, dinâmico e, principalmente, extremamente virtual. O cyberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas. Funções cognitivas humanas como a memória, a atenção e a percepção. Por quê? Porque hoje na internet nós temos várias páginas que nos possibilitam trabalharmos com jogos, atividades relacionadas à leitura, à escrita, bem como desenvolvimento lógico-matemático. Temos sites relacionados a crônicas, a poemas, a poesias. Temos sites também vinculados, inclusive sites gratuitos, a blogs, diários virtuais, que vão principalmente estimular a escrita dos alunos. Na escrita, como o tom da voz e o conhecimento do assunto são excluídos, somos obrigados a utilizar muito mais palavras e com maior exatidão. A escrita é a forma de fala mais elaborada. Partindo das ideias de Vygotsky acerca da escrita, é importante destacar que hoje o computador se faz necessário nas escolas, principalmente vinculado à nossa prática educativa. Por quê? Porque o computador acaba se tornando um instrumento pedagógico, no qual iremos desenvolver tanto a linguagem oral e escrita dos alunos, através da exploração de músicas, de diários virtuais, bem como de crônicas, textos presentes na internet. Desta forma, inclusive, realizamos um chamamento dos alunos para a prática da leitura e da escrita,
Por quê? Porque desta forma eles terão prazer, inclusive no sentido de realizarem pesquisas bibliográficas relacionadas às áreas do conhecimento que estaremos trabalhando em sala de aula. Bem, pessoal, agora vou mostrar alguns jogos para vocês. Estes jogos vocês poderão trabalhar em sala de aula, a fim de desenvolverem ou trabalharem com questões relacionadas à abstração lógico-matemática, raciocínio, atenção, percepção e memória, entre outras questões. Vamos ao nosso primeiro jogo. Como iremos trabalhar este jogo em sala de aula? Na realidade, através da utilização deste jogo, estaremos trabalhando abstração, atenção, memória e características físicas. Por quê? Cada sujeito irá receber uma carta e deverá descobrir a cara, o rosto do sujeito, ou seja, Jorge. O Jorge, ele está de chapéu, é grisalho, tem os olhos castanhos. Então, como as crianças deverão buscar identificar a cara do personagem retirado pela outra criança? Através de perguntas que envolvam raça, etnia, a questão se utiliza-se de chapéu ou não, acessórios, bem como as características físicas apenas. Vamos ver agora um grupo de crianças jogando este jogo na prática. Bem, nosso próximo jogo irá trabalhar com a questão da agilidade, rapidez, atenção, percepção e abstração, bem como as formas geométricas. Por quê? Na realidade, o sujeito tem 60 segundos para colocar várias peças dentro do tabuleiro. Assim, liga-se um cronômetro durante 60 segundos. Nos quais deveremos, então, encaixar todas as peças. Vamos ver agora as crianças jogando na prática este jogo. Neste jogo, iremos trabalhar com as questões da atenção, percepção e memória, bem como a associação da letra inicial da figura. Querem ver? Por exemplo, J do jacaré. A criança terá determinado tempo para localizar a imagem na cartela. B da bandeira. E assim sucessivamente. O interessante nesse jogo é que nós podemos mudar as regras, tornando-o diferente a cada jogada. Último jogo sugerido, na realidade muito parecido com o jogo da velha. Por quê? Deveremos colocar 4 fichas em linha, seja vertical, horizontal ou diagonal, que vai trabalhar este jogo. Na realidade, este jogo vai trabalhar com atenção, percepção e memória espacial. Vamos ver? Assim as fichas estão na vertical, horizontal e diagonal poderíamos construir nesta lógica ou nesta aqui, caso continuássemos preenchendo com demais fichas. Qual é a lógica? O outro colega não pode permitir que façamos 4 em linha. Vamos ver agora as crianças jogando o jogo.
A Bela e a Fera, um desenho assistido por várias crianças, familiares e professores. Pois bem, finalizo a minha dica agora, frente à questão prática, associado a uma análise que podemos realizar frente à projeção do desenho A Bela e a Fera. Vamos analisar com as crianças, principalmente, o trecho inicial da música, quando Bela, então, vai passear pelo povoado. Tudo é igual nessa minha aldeia, sempre está nessa mesma paz. De manhã todos se levantam, prontos pra dizer: Bonjour! 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 Vem o padeiro com seu tabuleiro, com pães e bolos pra ofertar. Tudo aqui é sempre assim, desde o dia em que eu vim pra essa aldeia do interior. Bom dia, Bela. Bom dia, Monsieur. Aonde você vai? A livraria. Acabei de ler uma belíssima história. É sobre um pé de feijão, um ogro Que e... beleza! Maria, as baguetes! Depressa! Temos aqui uma garota estranha, tão distraída, lá vai ela. Não se dá com pessoal, Pensa que é especial. chega a ser muito engraçada a nossa Bela. Bonjour! Bom dia, Como vão todos? bonjour, Bom dia! sua esposa não. Eu quero, sem somos. São muito caros. Quais são as características presentes de inteligência, de feminino e masculino na música? Por que Bela é estranha? O que significa ser estranha nesta música? Lembrem-se, analisar filmes, desenhos, programas televisivos é extremamente importante em nossa prática pedagógica. Ponto final. Ludicidade, tecnologias da comunicação e da informação, desenvolvimento e aprendizagem foram os tópicos da aula de hoje. Para que você continue seus estudos nesta área, indico agora algumas leituras. Brinquedo e Cultura, Gilles Broger. Psicologia do Jogo, Daniel Euconin. Cybercultura, André Lemos. Como se ensina a ser menina? O sexismo na escola, Montserrat Moreno. Bons estudos para você!